Livro Mãos de Luz, página 356. Meditação para dissolver as autolimitações. Há uma boa meditação para os que se encontram confinados em áreas de sua vida em que não desejam ver-se confinados. É boa para a análise de si próprio, boa para a prática da arte de curar, porque a doença nada mais é que o resultado do confinamento de uma pessoa dentro de definições limitadas do eu. Como curador, você precisa entender primeiro o processo em si mesmo, para senti-lo nos outros, para ajudá-los a defini-lo e ajudá-los a liberar os limites. Todas essas coisas têm sua forma no campo áurico, são a energia e a consciência que o limitam, e assim, enquanto estiver ocupado com a aura e o tratamento, você pode trabalhar diretamente na forma energética, que é a substância da limitação. 1. Eleve-se para um estado de expansão. Inspire e expire profundamente. 2. Faça a pergunta: quem sou eu? 3. Quando descobrir a resposta, procure uma limitação que você impôs a si mesmo pela simples definição da sua identidade. Quando encontrar essa limitação, saiba que é um limite que você impôs a si mesmo. 4. Atire a limitação para fora do limite e, desse modo, o limite cresce. 5. Faça de novo a pergunta: quem sou eu? Seja ela qual for, a resposta lhe dará outra definição do eu. 6. Separe a essência da definição limitada. 7. Atire a limitação para fora do limite. Volte a expandir-se. 8. Faça a pergunta outra vez: quem sou eu? Etc. Pratique essa meditação regularmente. Na semana que vem, não definirei a essência. Você a definirá no exercício. Se quiser tornar-se curador, você pode vir a sê-lo. Seu primeiro desafio é curar-se a si mesmo. Concentre-se nessa ideia, depois concentre-se na maneira de encontrar meios para ajudar os outros a se ajudarem. Isso conduzirá ao seu desenvolvimento como curador. No próximo capítulo, falarei sobre o aspecto que essa estrada pode assumir. Revisão do capítulo 26. Alimentos para reflexões. 1. Gradue-se. Numa escala de 1 a 10, nos 11 pontos de cuidados dispensados a si mesmo neste capítulo, começando pelo primeiro. 1. Meditação. 2. Nos pontos em que deu a si mesmo nota baixa, encontre a reação do seu inferior ou do eu de sombra que o bloqueia. Qual é a crença e qual é a conclusão limitada em que se baseia essa reação? 3. Relacione isto com o chakra ou chakras desequilibrados. 4. Faça a meditação de Eiwan para a cura de si próprio. 5. Faça a meditação de Eiwan para dissolver as autolimitações. Capítulo 27. O desenvolvimento do curador. O processo de tornar-se curador é muito individual e pessoal. Não existem regras estabelecidas a respeito do modo com que isso acontece. A vida de cada pessoa é única. Ninguém outorga a qualidade de curador ao trem. É alguma coisa que cresce de dentro para fora. Há muitos cursos para fazer, muito material técnico para estudar e diversas escolas de pensamento no tocante ao que realmente acontece no processo de cura. Alguns nem sequer qualificam de espirituais as suas práticas. O meu trajeto para o mistério de curadora foi orientado ao longo do caminho espiritual, para mim, o mais natural. E para você, qual é o mais natural? Siga o seu próprio caminho e não a trilha bem formada. Você poderá tirar o que quiser da trilha bem formada e usá-lo a título de ajuda para criar suas novas ideias. O meu guia, Eiwan, fez os seguintes reparos acerca do fato de alguém tornar-se curador. Dedicação. Tornar-se alguém curador significa dedicar-se. Não a alguma prática espiritual específica, nem a qualquer religião, nem mesmo a um conjunto de regras rígidas, senão dedicar-se ao seu caminho particular de verdade e amor.
Isso quer dizer que a prática dessa verdade e desse amor provavelmente mudarão à medida que você jornadear pela vida fora. Existem muitas estradas para o céu. Atrevo-me a dizer que existem tantas estradas para o céu quantas almas existem que regressam à casa. Se devêssemos esquadrinhar escrupulosamente a história do ser humano, esbarraríamos com muitos que viajaram antes de nós e encontraram a iluminação. Um sem número desses caminhos particulares calcorreados já não é conhecido da raça humana neste momento da história. Alguns estão sendo recuperados, outros continuam perdidos, mas isso não quer dizer nada, pois novos caminhos estão sendo continuamente formados desde as profundezas da alma humana, do sítio, seja ele qual for, em que se encontra cada alma a qualquer momento, a fim de proporcionar um caminho de volta para casa. Como vê, minha querida, este é o processo sempre renovado da força criativa que brota dentro de você e de todos nós. É isso que significa voltar para casa. Quando você aprender a fluir completamente, sem resistência, com o movimento criativo interior, estará em casa. Eis o que quer dizer estar em casa. Testes. Tanto que decide dedicar-se ao seu verdadeiro caminho e faz disso a prioridade central de sua vida, você se dá conta de um processo global que está acontecendo em sua existência. Esse processo de vida transporta através de paisagens interiores que modificam a natureza da sua realidade pessoal. E você começa a enxergar relações de causa e efeito entre a sua realidade pessoal interior e o mundo exterior. Fui cuidadosamente conduzida pelo meu eu superior e pelos meus guias por um processo gradativo destinado a ajudar-me a aprender a lei espiritual. Devotei longos períodos de tempo a concentrar-me na natureza da verdade, da vontade divina e do amor e a instruir-me a respeito deles. Após um período de concentração num desses princípios, senti que eu estava sendo posta à prova. Via-me continuamente em situações em que era muito difícil permanecer ao lado da verdade, do amor, ou mesmo ter uma ideia sequer do que podia ser a vontade divina. Às vezes eu tinha a impressão de que meus guias, os anjos e Deus, me estavam experimentando, e eu pouco podia fazer nesse sentido. Finalmente, conheci que os testes são elaborados com a minha plena concordância por uma consciência muito maior do que a minha. Faço parte dessa consciência maior. No final das contas, portanto, em certo sentido, sou eu quem os elabora. Os pequenos ego-eu, por via de regra, não quer participar disso. Mas a parte mais atilada de mim mesma não se deixa iludir. A primeira coisa que você enfrentará depois de se haver entregue ao seu caminho é o medo. Lidando com o medo. O medo é a emoção associada ao fato de estarmos desligados da realidade maior. O medo é a emoção da separação. O medo é o contrário do amor, que é estarmos ligados à unidade de todas as coisas. Exercício para encontrar os seus medos. Pergunte a si mesmo: qual é o meu pior medo neste momento de minha vida? Em que suposições acerca da realidade se funda esse medo? O que é de fato tão terrível no tocante a esse acontecimento? O que quer que você tente evitar está relacionado com o medo de sentir as emoções envolvidas. Quais são elas? Bem no fundo de você mesmo existe um lugar em que sabe que pode enfrentar e atravessar qualquer coisa. Se você olhar para dentro, sentirá o seu apelo para não ter de experimentar o que teme. Entretanto, se deixar que as coisas sigam seu curso natural e se entregar à sua centelha divina, verá que, provavelmente, precisa enfrentá-lo. À proporção que passa pela experiência temida, o medo se transforma em compaixão afetuosa. Isso inclui a experiência da morte, pois, como diz Emmanuel, não se trata de destruir o medo, senão de conhecê-lo à natureza e de vê-lo como uma força menos poderosa, que a força do amor. É ilusão. O medo é apenas olhar no espelho e fazer caretas para si mesmo. Quando olho para trás e contemplo o meu caminho, vejo claros padrões de desenvolvimento. Eu não me achava tão cônscia do padrão maior quando ele aconteceu.
Passei a maior parte do tempo tomando consciência das questões mais próximas de cada momento.